Cara, até o Preguiça, o campeão mundial absoluto de 2021, um dos melhores do kimono, está reclamando da regra do jiu-jitsu. Tá na hora da gente refletir, hein? Então fique comigo para você saber mais sobre isso. Recentemente, o VF Comunica postou em seu canal no YouTube um bate-papo que ele fez com o Felipe Preguiça, a que tudo indica, após o Mundial de 2021. E lá, eles conversaram sobre várias coisas. As regras da IBJJF, a migração do Preguiça para MMA, falaram sobre o Herbert Santos, o Gordon Ryan. Enfim, vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser assistir. Mas, como eles falaram coisas muito importantes, eu vou separar por vídeo. Nesse vídeo aqui falaremos sobre a regra do jiu-jitsu e no próximo sobre a treta, Gordon Ryan, Herbert Santos, Felipe Preguiça, que eu sei que vocês gostam e eu também. Então se inscrevam aí para vocês não perderem. Eles começaram falando sobre a migração do Preguiça para o MMA e eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal. O Preg disse que não pretende parar de ser atleta tão cedo, que ele está com 30 anos e sempre teve essa pretensão de migrar para o MMA. Ele já ganhou de tudo no jiu-jitsu, então buscou essa motivação, um desafio novo. E aí coincidiu de ter o ADCC 2022 e ele não queria treinar 6 meses de kimono para depois ter 3 meses só treinando no gi e competindo com pessoas que estão treinando somente no gi. Por isso, ele aposentou no Mundial de 2021 e não vai lutar no desse ano. Mas ele disse que não é algo, o Preguiça aposentou. Tipo, iguais aos Mendes que se aposentaram novos pra caramba. Ele, na verdade, só está mudando o foco e nada o impede de voltar para o jiu-jitsu caso no MMA não dê certo. A ideia agora dele é focar no no-gi para DCC e treinar um pouquinho em pé. Ele disse que o que o desanimou um pouquinho do jiu-jitsu foi a regra. Esse jogo de lapela, 50, a própria regra tem dupla interpretação. E acabam travando o jogo. Era muito mais massa antes, que todo mundo queria passar, raspar, finalizar. E hoje em dia, esse jogo de lapela está atrasando o jiu-jitsu. Para ele tinha que ser banido lapela, porque não é nada que te ajuda a evoluir no jiu-jitsu. Tem técnica para usar ela, para raspar, mas se você defende um pouquinho ali, já era, o jogo fica travado. E não fica legal para o público assistir. Ele falou também sobre a sua luta contra o Eric Muniz e achou a luta polêmica. Porque para ele, deveria ter recebido aqueles 2 pontos de raspagem. Que ele que começou a buscar a perna do Eric. O Eric chegou ao lado, subiu e o árbitro não deu os 2 pontos. Ele disse que assistiu várias vezes a luta e ele que soltou ali para ir na perna. Então, esse é um exemplo da regra ser confusa, muita interpretação. A regra tem que ser simples, que um cara que não faz jiu-jitsu consegue entender. Até quem faz jiu-jitsu fica perdido. E aí, foi ou não foi ponto? Então deveria ser assim, você está por baixo, caiu por cima, 2 pontos. O cara tá na montada, você inverteu, 2 pontos. Você está fazendo guarda, inverteu, 2 pontos. Resumindo, você está por baixo, caiu por cima, 2 pontos, que aí fica claro para todo mundo. O Vitor, então, até acrescentou o fato da vantagem quando se aplica uma finalização. Como é que o árbitro vai saber se encaixou ou não o golpe? Às vezes está encaixado e você não faz cara de dor. E aí, quando sai, é vantagem ou não? O Pena, então, exemplificou e comparou ao tênis, que você vê se a bolinha caiu fora ou caiu dentro. Ou seja, simples, sem variação. Porque o ruim dessas polêmicas, dessa interpretação, é que o atleta se dedicou a vida inteira para isso. Treina, dá duro para chegar ali e o árbitro cometer um erro. O que também não é culpa dele. Erro todo mundo comete. O erro é na regra. E isso o desanimou, o motivou a tomar um rumo diferente. Nesse caso, a sua ida para o MMA. Galera, essa foi a opinião do Pena e errado ele não tá. Eu nem preciso acrescentar nada porque eu compartilho desse mesmo pensamento. Para mim, inversão deveria valer ponto, assim como na DCC. E lapela é um saco mesmo, vai. E sinceramente,
fica muita coisa para o árbitro analisar e interpretar. Portanto, quase sempre nos eventos acontece alguma polêmica sobre pontuação. Eu não sei se vocês já viram o canal do Alexandre Nascimento, mas quase sempre quando tem uma polêmica, ele analisa e fala como agiria nessa situação. Muitas vezes ele diz que jogou no grupo dos árbitros e cada árbitro tem uma opinião diferente, fala como é que iria agir nessa situação. Ou seja, nem sempre a interpretação deles é unânime. Mesmo vendo o vídeo depois, várias vezes cada árbitro interpreta de uma maneira. Isso mostra a complexidade da regra e como ela é interpretativa. Se dá essa confusão assistindo, reassistindo a luta várias vezes, imagina pro coitado do árbitro que tá lá na hora na luta, tendo que analisar um monte de coisa, às vezes até abrir contagem para alguma situação, tem que ver isso. Eu sei que tem o VAR, que aí fala se foi correto ou não a pontuação, mas mesmo assim, é muito confuso. E se pra gente que é praticante fica confuso, imagina pro coitado do leigo. Ele não vai querer assistir a isso. Então, na minha opinião, o que está impedindo o jiu-jitsu de crescer é essa regra. E por isso também que o no-gi está ganhando tanta notoriedade, porque a regra é muito mais simples de entender e a maioria das vezes a luta é bem mais movimentada. A maioria dos campeonatos no-gi é sub-only, ou seja, apenas finalização. O mais complexo é o ADCC, que eu ainda particularmente acho que é mais fluido, apesar de ser complexo. E sem contar, galera, o valor da inscrição, que é um valor muito alto. E a premiação, uma medalha. Eu já falei tanto isso aqui no canal que está até ficando repetitivo. Mas vamos falar novamente porque me marcaram no post do Rio Open, então bora falar sobre isso. Cara, um absurdo na real. Quando a premiação é em dinheiro, um valor bacana, pra mim pode cobrar o valor que for da inscrição. Agora, pô, valendo somente uma medalha? Ah, sacanagem, vai. Mas enfim, chega da Rafa falar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Vocês concordam, discordam? Deem a opinião, a gente precisa conversar sobre isso. Então deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre um post que o Pena fez em suas redes sociais, falando sobre as regras da IBJJF. E esse segundo vídeo é falando sobre a premiação da IBJJF, o que eu falei, que acredito que deveria mudar. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.